Olá, saudações aos colegas profissionais em saúde e segurança no trabalho. O assunto que eu quero tratar aqui agora com vocês é sobre a NR6, sobre os EPIs, os equipamentos de proteção individual. E especificamente vamos conversar sobre a validade do CA, do certificado de aprovação, e a validade da qualidade do equipamento em relação à sua eficácia. Vamos então de início falarmos sobre a validade do certificado de aprovação, que é o documento emitido pelo Ministério do Trabalho que autoriza a sua comercialização. Recentemente tivemos uma polêmica relacionada com uma portaria, agora em 2020, que fazia algumas modificações em relação à obrigação desse CA. Mas independente disso, até mesmo porque a portaria foi cancelada, foi anulada ou revogada, como queira, e voltou tudo como era antes. Então, todo equipamento de proteção individual, para ser comercializado, ele precisa obter um documento denominado de certificado de aprovação, que é emitido pelo Ministério do Trabalho. Agora, para nós certificarmos da validade, da data de validade desse equipamento na hora da sua compra, nós vamos lá no site do Ministério do Trabalho, já vou te mostrar, e vamos fazer essa consulta. O que eu quero lembrar aqui, dentro da legislação, que é o que também nos interessa, além dessa questão do uso, da qualidade, da validade, é o fato de que, se a empresa comprar um equipamento de proteção individual que porventura a sua certificação de aprovação esteja vencida, vai ter problema junto à auditoria fiscal do Ministério do Trabalho e até mesmo numa ação trabalhista, na contestação da qualidade, da eficácia e da validade desse EPI, tão somente em razão da sua data do CA vencida. Agora, interessante é você saber que, vamos supor que vai comprar um calçado de segurança e aí o seu CA ele vai vencer hoje e você comprou ontem. Tranquilo, depois da manhã, esse certificado, ele perdeu a sua validade. Mas o fato de você ter comprado um dia antes de terminar essa validade, pode utilizar tranquilamente, pode fornecer para o empregado sem nenhum problema. O que não pode é fazer a compra, adquirir o equipamento depois da data da validade. O equipamento venceu ontem a validade do CA e você comprou hoje ou comprou uma semana. Vamos falar agora de um assunto bastante técnico, bastante controverso, tanto lá no dia a dia dos profissionais em saúde e segurança do trabalho, quanto no lado da legislação, nas ações trabalhistas, na questão do judiciário, que é a validade do EPI relacionado com a sua eficácia, com o tempo de duração de um equipamento de proteção individual. Quando nós falamos em validade, nos lembramos daqueles produtos lá no supermercado que tem aquele selinho com data de fabricação, data de validade, que normalmente está relacionado com produtos de alimentação, produtos comestíveis, né? E isso existe, essa proteção relacionada com a validade, para a proteção da saúde do consumidor, para que você não venha a consumir um produto que com o tempo perdeu as suas funções, suas capacidades físicas, químicas, e que agora, consumido depois de algum tempo, pode trazer algum malefício à saúde. Agora, você não vê prazo de validade para automóveis, para calçado, para roupas. Por quê? Porque esses produtos, uma vez envelhecidos, se não servem mais, você descarta e compra outros. Não vai fazer nenhum malefício à saúde. Agora aqui, relacionado com os equipamentos de proteção individual, a NR6
veremos logo adiante, só trata da questão da validade do CA, do prazo daquele documento, da certificação de aprovação que o Ministério do Trabalho emite para cada um dos equipamentos. Esses equipamentos são analisados em laboratório e o Ministério do Trabalho, então, certificado que o produto é eficaz, que o equipamento cumpre com aquilo que se propõe, seja na prevenção de doenças como o protetor auricular, o protetor respiratório, ou os equipamentos de proteção de acidentes, o calçado, a bota, a luva, o cinto de segurança. Agora, o Ministério do Trabalho, no CA, não emite uma validade relacionada com a eficácia, dizendo, olha, esse produto aqui, durante 3 anos ele é eficaz, durante 5 anos ele é eficaz. Não, a validade do CA é só a documentação. Vencido os 5 anos, vai lá e renova aquele mesmo produto e continua a sua validade documental, a sua validade administrativa, burocrática. Vamos pensar em 2 equipamentos como exemplo, para fazermos uma avaliação nessa questão da validade, da eficácia. Vamos pegar um calçado de segurança, de boa marca, de boa qualidade. Quanto tempo dura um calçado de segurança? Depende de como ele será usado. Um calçado de segurança lá na construção civil, aonde o operário trabalha em dia seco, dia úmido, dia molhado, pisando na lama, pisando na água, esse calçado vai se deteriorar com o tempo e talvez em 1 ano, 2 anos, ele não tem mais serventia. Porque lá na NR6 diz que a empresa é obrigada a fornecer o equipamento em condições de uso. Não se fala em prazo de validade. Então, o profissional técnico em segurança do trabalho, ele vai avaliar aquele calçado, já está deteriorado, já está furado, já está absorvendo água, enfim. O profissional vai decidir, vou trocar o teu calçado de segurança, fornece um outro para o empregado. Agora, esse mesmo calçado, o gerente do RH tem aquele calçado para quando ele entra na fábrica, ele não usar um calçado comum, ele calça aquela botina de segurança. Mas ele entra na fábrica 2, 3 vezes na semana, fica lá 1 hora e volta. Tira o seu calçado de segurança, troca pelo seu sapato comum, guarda o calçado de segurança. Quanto tempo pode durar esse calçado de segurança do gerente do RH? Pode durar 3, 4, 5, até 10 anos. Por quê? Porque ele vai ser utilizado muito poucas vezes, em condições normais, sem adentrar em água, em umidade. Ou seja, não se pode dizer que um calçado de segurança tem validade de 2 anos, de 3 anos. Agora vamos pegar um outro equipamento mais sensível. Um protetor auricular. Quanto tempo dura um protetor auricular? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Cada protetor auricular, ele traz nas recomendações o seu nível de eficácia, o nível de redução de ruído. O NRRSF, estão lembrados? Então, talvez seja lá de 12, 16, 18, 20 decibel, dependendo da frequência. Agora, quanto tempo dura esse equipamento? Aí começam os problemas. Uma das grandes fábricas de protetor auricular diz lá nas suas recomendações que aquele equipamento de proteção, protetor auricular do tipo de inserção ou do tipo concha, tem validade de 2 anos. O que é que então a empresa se obriga a cada 2 anos trocar aquele equipamento? Mas a pergunta e a questão, a polêmica é a seguinte. Óbvio que o fabricante determina um prazo de validade para que a empresa, entendendo que aquilo é correto ou sendo levada a esse entendimento, chegou no prazo de 2 anos
ela descarta aquele produto, vai lá e compra um outro. Então, para o vendedor, para o fabricante, é muito interessante isso. Agora, onde é que está escrito que dura 2 anos, que dura 1 ano, que dura 3 anos? Vamos pegar um protetor auricular utilizado pelo mesmo gerente do RH, que adentra a fábrica 2, 3 vezes na semana. E aí, porque é obrigatório, ele insere o protetor auricular ou tipo concha. Será que no prazo de 2 anos, que a fábrica determinou como a validade, ao final desses 2 anos, aquele protetor auricular que trazia um nível de redução de ruído de 18 decibel, lá quando foi comprado, após o prazo de 2 anos, ele perde essa eficácia? Não, não perde, absolutamente. Agora, você pode questionar o seguinte: tá, mas em outras condições de uso, ele pode se deteriorar. Claro, vamos pensar num trabalhador que está lá numa extração de minério, lá, com poeira, tomando sol, umidade, enfim, uma série de fatores ambientais ali, a umidade, o calor, a poeira, ali sim, esses fatores podem de alguma forma danificar aquele equipamento e com isso ele perder a sua eficácia. Mas como podemos medir a eficácia? Esse é um problema. Os profissionais que entendem um pouco de higiene ocupacional sabem que o protetor respiratório tem um sistema de medição de eficácia, aquele que você coloca um capuz na cabeça da pessoa, insere lá dentro um líquido vaporizado com um certo sabor, que se ele sentir o sabor, é o teste, o fit test da 3M, né? Todo mundo conhece. Ali você pode medir a eficácia daquele protetor respiratório, se ele tem 1 ano, 2 anos, 10 anos. Com esse teste, com o fit test, você consegue detectar se ele é eficaz. Embora, no meu ponto de vista, não se pode atestar com 100% de que esse teste é confiante, é confiável, né? Mas existem outros testes em laboratório. Eu sei de uma história de que um protetor auricular do tipo de inserção, alguns anos depois, e muitos anos, 5, 6, 8 anos depois de adquirido, foi levado para um laboratório para se fazer um teste da eficácia do nível de redução de ruído, e o resultado foi exatamente aquilo que prometiam lá quando foi comprado, ou seja, com o tempo não se perdeu a eficácia. Então essa é a polêmica. E o que eu quero, para finalizar, dizer é de que não existe uma legislação que autorize o fabricante a dizer: olha, esse equipamento dura 1 ano, tem validade de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, ele perde a sua eficácia. Não existe nenhuma legislação. E a Justiça do Trabalho, ela também polemiza em relação a isso, porque alguns juízes, em decorrência de laudo técnico do perito nas ações de insalubridade, alguns peritos compraram a ideia do fabricante de que o protetor auricular tem um prazo de validade de 2 anos. E aí o perito, chegando na empresa, constatando que aquele empregado recebeu o protetor auricular e vinha usando o mesmo há 1 ano, 2 anos, 3 anos, o perito no seu laudo constata que aquele EPI não é eficaz, porque perdeu o prazo de validade. E nessa história toda vai depender muito do assistente técnico da empresa, do advogado da empresa, para contestar o laudo, tentar impugnar o laudo pericial, dizendo: senhor perito, onde é que está escrito que o equipamento tem validade?
Eu quero comprovação legal, não o que o fabricante está dizendo. O fabricante está dizendo que tem uma validade por um interesse comercial, obviamente. Agora, o assistente técnico pericial, numa situação como essa, lá nos seus quesitos, pode pedir para o perito um teste da eficácia do protetor auricular. O perito vai estar em papos de aranha, né? Porque fazer o teste da eficácia do protetor auricular não é fazer aquela continha de mais ou menos. Você pega o nível de exposição ao ruído, subtrai o valor do nível de redução do ruído e o resultado é o nível efetivo de exposição. Isso é um teste que você faz, um cálculo que você faz, partindo do princípio de que aquela redução de riscos lá do EPI está valendo. Mas o que eu quero dizer é assim, o perito disse que o protetor auricular perdeu a eficácia, não reduz mais aquilo que prometeu. Então eu quero um teste de laboratório com esse equipamento de proteção individual, o protetor auricular, e esse teste de laboratório pode indicar que aquele equipamento com 3 anos mantém a sua eficácia, a sua capacidade no nível de redução de ruído. Obviamente, como eu disse, vai depender das condições ambientais do uso em que ele foi praticado. E aí, alguns juízes aceitam a teoria, a tese do perito, dizendo que perde a eficácia, que tem validade. Outros juízes não aceitam. O TST ainda não tem uma jurisprudência firmada, uma súmula sobre o assunto. Agora, os tribunais regionais, você pode encontrar em algum estado ou no outro decisões de juízes de primeira instância a favor da validade, outros contra a validade. E assim também as decisões dos tribunais, algumas turmas entendendo pela validade do prazo de validade e outros dizendo que não existe legislação específica determinando o prazo de validade. Cada caso deve ser tratado particular e isoladamente. E aí a empresa, na sua defesa, tem que saber de que forma, qual a metodologia dentro de um quesito técnico para pedir para o perito apresentar um laudo atestando a eficácia do equipamento, do protetor. Em relação aos protetores respiratórios, como eu já disse, o assistente técnico pode pedir uma eficácia, um teste de eficácia do protetor respiratório. E isso o bom perito, aquele que entende do assunto, que conhece de higiene ocupacional, sabe como fazer. Entendeu? Então agora eu vou te mostrar aqui para a gente finalizar como que você consulta o CA lá no site do Ministério do Trabalho. Vamos lá? E já finalizando, espero que você tenha gostado desse assunto e que você tenha entendido. Qualquer dúvida, me manda um e-mail. Valeu, um abraço, tchau. Se você for lá no Google e digitar essas 3 letrinhas, MTE, vai abrir esta página e aqui você vai encontrar Ministério do Trabalho. Vamos clicar aqui. Abriu aqui a página do Ministério, do antigo Ministério do Trabalho, que agora é Secretaria de Trabalho, Ministério da Economia. Então você vai rolar a página aqui e vamos procurar aqui embaixo nesse menu do lado esquerdo, aqui ó, Segurança e Saúde no Trabalho. Abriu essa outra página onde nós temos tudo aqui sobre segurança e saúde no trabalho. Você rola aqui. Se eu quiser consultar as normas regulamentadoras, eu venho aqui. Mas agora eu quero te mostrar aqui em relação aos EPIs. Você clica aqui, vamos ter uma página exclusiva dos EPIs. Aqui vem uma descrição sobre o certificado de aprovação dos equipamentos de proteção individual. Você vai ler tudo isso aqui. Aqui nós temos a legislação, a NR6, se você quiser consultar. Mas o que nos interessa aqui agora, que eu quero te mostrar, aqui ó,
certificado de aprovação. Consulta de certificado de aprovação. Vamos clicar aqui. Abriu então essa página aqui, onde você vai digitar o número do CA do equipamento que você deseja. Aí vai fazer aqui preencher essas caixas, a caixinha aqui, que tipo de equipamento, se é capacete, se é bota, calçado, cinturão, enfim, tem todos os equipamentos. Aqui depois você pode clicar e abrir o fabricante, tipo de proteção, agentes físicos, químicos ou biológicos. E aí faz a consulta e vai te dar exatamente o que você procura sobre o CA, a sua data de validade. Entendido? Vamos voltar aqui agora